Eles vão ver suas pecinhas. Eu acho que eu chutar aqui tá quantos? Você tá fazendo alguma coisa? Ó, tem um monte de amiguinho entrando aqui na aula. Você quer ver eles? Vem aqui, ó. Eu não sinto que é líquido. É que eles não aparecem pra você, mas eles estão lá do outro lado, ó. Dá um oi pra eles. Ei! Faz um blá. Blá! Vai, pega suas pecinhas e vai lá brincar, vai. Ei, meus lindos. Bom dia. Eu vou colocar pra vocês aqui o link do material sobre Grécia, tá bom? Que eu fiquei devendo aí da primeira aula de hoje, tá bom? Enquanto aqui vocês estão entrando, eu estou conversando com vocês aqui, eu vou aproveitar e vou copiar o link da atividade que também vai ser sobre Grécia de hoje. Beleza, fechou. Bem, vamos lá, meu povo. Então, nós estávamos lá em Atenas. Vamos pular lá para Atenas. Atenas, onde está você? Isso, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre Atenas, um pouquinho sobre Esparta, o confronto entre essas duas cidades, né? E fazer uma atividadezinha para fechar esse bloco, né? Sobre a questão da prova, semana que vem nós vamos fazer duas atividadezinhas, duas provinhas tranquilas, e eu vou somar essas notas de vocês de AD durante essa semana para estar colocando lá no web, tá bom? Assim que eu conseguir lançar alguma coisa no Web Escola, eu tento dar uma informação a vocês. Eu tenho um grupo aqui de professores que tem um aluno de cada sala, tem um aluno da sala de vocês também nesse grupo. Aí eu aviso a ele e ele avisa vocês no grupo de vocês aí da escola, tá bom? Bem, vamos lá, futuro do Brasil? Oi, Renata. Eu já acertei meu portal lá, tá bom, Renata? Já tá avisado aí. Galera, sobre Atenas, então. Atenas foi um exemplo bem importante a ser pesquisado, porque foi de Atenas que nós tivemos a evolução política até a democracia. Beleza? Ah, não, eu só falei, Letícia, aqui para avisar sua mãe que eu já acertei minhas questões lá no portal. Porque ontem eu tinha feito uns negócios errados lá no portal, mas que eu acertei, para ela não brigar comigo na próxima reunião, não. Bem, vamos lá. Então, Atenas foi o nosso exemplo aí de evolução política. Como que foi o processo de evolução política, meus lindos? As cidades começaram como monarquias, beleza? Essas monarquias, esse rei, começou a ter uma aliança com as elites econômicas ou elites militares, formando assim aristocracias ou oligarquias. O que é uma aristocracia? Seria, né, quando o poder fica com os melhores, os mais ricos. E o que seria uma oligarquia? Um governo de poucos, de uma elite, beleza? Militar ou econômica. Esses movimentos, essas aristocracias e oligarquias, criaram uma contradição muito grande, o aumento da distância entre ricos e pobres, beleza? Esse aumento na distância entre ricos e pobres acabou gerando confrontos que deram origem às tiranias. O que era o tirano? O tirano era um cara que tomava o poder e governava por um período para tentar resolver os confrontos sociais. Como esses tiranos não conseguiram resolver esses confrontos sociais, nós tivemos o estabelecimento de uma nova forma de governo, chamada então de democracia. Cracia, poder, demo, nós, vocês. Você que está aí do outro lado é o demo, é o povo, beleza? Então, democracia, poder do povo. Beleza? O demo no poder. Continuando então, vamos analisar um pouquinho como que Atenas evoluiu, né, de uma monarquia até uma democracia. Atenas ficava nessa região aqui, ó, da Península Ática, uma região muito acidentada, uma região de relevo muito ruim, agricultura muito difícil, tá? As terras na região de Atenas, elas não são boas para agricultura.
Mas, em compensação, né, isso acabou levando Atenas a desenvolver muito a questão do comércio marítimo. E essa experiência marítima ateniense foi bem importante para sua hegemonia política. Como que estava dividida essa sociedade ateniense? Bem, ela estava dividida em grupos. Nós tínhamos no topo desse grupo, dessa pirâmide social, os eupátritas, que seriam os bem-nascidos. O que seriam esses bem-nascidos, futuro do Brasil? Seriam aquelas primeiras pessoas, né, a habitarem a região de Atenas, por isso ficaram com as melhores terras. Então, os eupátritas eram grandes proprietários de terras. As melhores terras ficaram para os eupátritas. Mas espera aí, professor, você falou agorinha mesmo que as terras em Atenas eram ruins. Sim, elas eram ruins. Mas dentre essas terras ruins, as melhores eram dos eupátritas. Imagina o que sobrava para o restante do povo. Seria mais ou menos a ideia daquele que atormenta o povo, entende, Lucas? A ideia de demônio, né? Porque demo é povo, sacou? Então aquele que atormenta o povo seria o demônio, o que traz medo ao povo, ok? Eu ia falar Bolsonaro, mas eu acho que não cabe muito bem aqui não. Existiam também os pequenos proprietários, tá bom? O que seriam esses pequenos proprietários aí, os georgóis? Os georgóis foram pessoas que chegaram depois a Atenas e por isso ficaram com as piores terras, piores das piores, porque as terras, né, já não eram muito boas. Existiam ainda os demiurgos, que eram comerciantes, tá? Demiurgos, os tetas, que eram camponeses sem terras, os tequinais, que eram artesãos. Nós podemos juntar esse grupo todo aí, ó, do número 3 ao número 5, né, como demiurgos, beleza? Pode juntar tudo aí que não vai criar grandes problemas, não. Então, eupátritas, georgóis e demiurgos. O resto do povo, os demos ali. E existiam os estrangeiros na base dessa pirâmide, junto com os escravos. Ok? Bem, então era uma sociedade muito dividida, onde os eupátritas tinham vários privilégios e os outros várias obrigações. Isso foi criando uma situação, né, de confronto político. Falando em confronto político, como estava dividida mais ou menos a política? Nós tínhamos a eclésia, né, que era uma assembleia popular. Ela aprovava as medidas da bulé, que era um conselho, beleza? Nós tínhamos o arcondado, que fazia a justiça, que administrava Atenas, né? E os estrategos que tomavam conta do exército, beleza? O exército ateniense, ele vinha da população. Quando Atenas entrava em guerra, a população era convocada para poder lutar, né, e defender a sua cidade-estado. E nós tínhamos o Elieu, que seria o Tribunal de Justiça Popular. Você, com um pequeno problema, resolve aí nessa pequena justiça, nessa justiça popular. Bem, eu queria que vocês entendessem que, nesse caso, a política em Atenas, ela começou como uma monarquia, tá? No topo dessa monarquia, nós tínhamos o rei. O rei, ele era chamado de Basileu, ou de Filo-Basileu. Filo-Basileu é um termo mais antigo. Talvez os pais de vocês aprenderam como Filo-Basileu, tá bom? Filo-Basileu seria a ideia de falso rei. Por quê? O rei em Atenas, ele não tinha muito poder, não. Ele organizava um pouco da religião, um pouco do exército, mas a maior parte do poder vinham desses grupos que eu mencionei anteriormente, da eclésia, da bulé, do arcondado, ok? Lucas, não precisa, porque eu até enviei o slidezinho para vocês. Aqui em cima, aqui, ó, na nossa conversa, eu coloquei o slide para vocês, tá bom? E aí vocês só pegarem o slide. E aí tem tudo isso que eu estou falando, não precisa ficar copiando, não. Vamos evitar ficar dividindo a atenção aí. Então, né, nesse processo aí de Basileu ou Filo-Basileu, de rei ou falso rei, nós tivemos esse rei se unindo, né, aos eupátritas, formando uma aristocracia, um governo dos melhores, o poder dos melhores.
esse governo formado pelos eupátritas aumentou a disparidade social, a distância entre ricos e pobres ela foi acentuada. Principalmente porque em Atenas existia uma regra, né, chamada de escravidão por dívida. O que acontecia? O Diorgoi e o Demiurgo, quando ele ficava devendo muito a um eupátrita, ele poderia ser escravizado por essa dívida, por um período, né, por 1 ano, 5 anos, ou pelo resto de sua vida, dependendo do tamanho da dívida, tá bom? Então, quando uma pessoa tinha uma dívida muito grande com o eupátrita, ela podia ser escravizada. Nós tínhamos, então, cidadão escravizando o cidadão. Isso criou, então, uma confusão danada. A disparidade, a distância entre ricos e pobres foi se acentuando nesse contexto. Por conta dessas brigas que iam acontecendo aí, nós tivemos, então, tiranos. Pisístrato, Hípias e Hiparco. Esses 3 camaradinhas, eles tomaram o poder em Atenas para tentar, de uma forma autoritária, resolver a situação ateniense. Não resolveram nada. E aí nós entramos num momento importante, que seria esse nosso slidezinho aqui. O que tem nesses slides seria o mais importante mesmo. O que está faltando no slide eu estou complementando com a fala, mas não é algo assim, nossa, de suma importância. Então, esses legisladores, Drácon, Solon e o Clístenes, que nós vamos falar no próximo slide, eram figuras importantes. O que o Drácon fez? O Drácon ele criou o Código Draconiano, o primeiro código de leis escritas de Atenas. As leis não eram escritas em Atenas, elas eram orais e eram sempre modificadas para privilegiar os eupátritas. Então, né, depois de uma pressão das camadas populares, nós temos uma mudança. O primeiro código de leis escritos de Atenas. Porém, esse primeiro código de leis escritas de Atenas manteve privilégios aos eupátritas, tá bom? Nós vamos perceber que tanto o Drácon quanto o Solon fizeram paliativos. Deram uma resolvida no problema naquele ponto ali, mas o problema retornou, tá bom? Foram soluções paliativas, temporárias. O Solon, ele foi um pouco mais profundo, beleza? O Solon, ele acabou com a escravidão por dívida, então um cidadão não poderia mais escravizar outro cidadão pela sua dívida, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, ele estabeleceu, né, o voto censitário. Ele estabeleceu uma divisão na sociedade e só uma pequena parte da sociedade, os mais ricos, os eupátritas, tinham direito a votar, beleza? Então, ele acabou com a escravidão por dívida, mas deu algo à elite ateniense, beleza? Como não resolveram os problemas, né, nem o nosso amiguinho aqui, o Drácon, nem o Solon, aí nós tivemos a figura do Clístenes, o Pisístrato, que eu falei com vocês há pouco tempo, o Hípias e o Hiparco também, mas a nossa figurinha importante nesse slide aqui é o Clístenes aqui embaixo, tá bom? Por quê? O Clístenes, ele tomou o poder em Atenas e resolveu a situação. Como que ele resolveu a situação? Ele estabeleceu a democracia. Porque a grande questão ali, né, o que ficou faltando, principalmente aqui no Solon, foi o seguinte: ele acabou com a escravidão por dívida, isso foi muito bom, mas ele retirou as camadas empobrecidas da participação política. E aí o povo continua a reclamar, ó, eu estou nessa situação ruim do ponto de vista econômico porque eu não participo da política. Eu preciso participar, eu quero participar. E aí nós temos a inserção desse povo, né, com o Clístenes. O Clístenes, então, estabeleceu a democracia, o poder do povo. Mas agora nós temos que fazer uma observação, um IPC, importante pra caramba, beleza? Eu sei que alguns pensaram em outro C aí, mas não é. Caramba. O que seria o nosso importante pra caramba aqui? Quem era cidadão em Atenas? Porque nós estamos falando de democracia, de aumento da participação, mas nós vamos ver que essa participação era muito limitada. Só um pequeno grupo, pequenininho mesmo, participava da democracia ateniense. As mulheres, os estrangeiros, chamados de metecos, e os escravos não tinham direito à cidadania.
Pô, peraí. Então quem era cidadão em Atenas? O homem, filho de pai e mãe ateniense. Homem, filho de pai e mãe ateniense, era cidadão. O restante não era. Exemplo, a mãe é ateniense, mas o pai era um estrangeiro, era um meteco. O filho não é um cidadão. Beleza? Só era cidadão o filho de pai e mãe ateniense. Ok? Então, numa fala de Heródoto, ele afirmou o seguinte, que na Grécia a pobreza era sempre uma hóspede. Eu gosto muito de entender essa frase relacionado, inclusive, a esse contexto. Apesar do florescer da democracia, essa democracia era muito restritiva. Só um pequeno grupo em Atenas tinha direito a essa democracia. E ó que foi uma ampliação, hein? Mas mesmo assim só um pequeno grupo. Então todas as mulheres não participavam, todos os estrangeiros não participavam e todos os escravos não participavam. Noção de estrangeiro, que seria o nosso EGS, é gostoso saber. O que seria um estrangeiro? Para nós aqui hoje, né, no nosso tempo presente, o estrangeiro é o cara que vem de outro país. Vem da Argentina, vem do Chile, vem do Paraguai, do Uruguai. Ele é um estrangeiro. Nesse período aí em Atenas, o estrangeiro era o cara que vinha de outra cidade. Beleza? O cara que vinha de Esparta era um estrangeiro. O cara que vinha de Corinto era um estrangeiro. O cara que vinha de Olímpia era um estrangeiro. Beleza? Então o estrangeiro era o cara de outra cidade. Aí o cara que seria de outro país seria um bárbaro, porque ele não fala a língua dos gregos. Tá bom? Só para avançar. Isso foi só um é gostoso saber. Então, a democracia ateniense, que era uma democracia participativa, ou também chamada de democracia direta, ela significa o quê? Que todo mundo tem que participar, todo mundo que tem o direito, obviamente, tem de participar, e você tem que ir às reuniões. Ou seja, para o pobre, participar da democracia ateniense era praticamente impossível, porque ou ele trabalhava ou ele participava da democracia. Os dois ao mesmo tempo ele não conseguia. Tá? Isso é a democracia direta ou democracia participativa. A pessoa tem que estar lá o tempo todo votando, propondo e participando na cidade. Beleza? Então, né, a democracia ateniense, que era para os homens, filhos de pai e mãe ateniense, excluindo a maior parte da população, mesmo assim ela era restritiva. Tá bom? Os ricos conseguiam participar, os pobres já não conseguiam tanto participar por conta das suas necessidades econômicas. E aí vale a pena lembrar que o Clístenes, quando ele criou a democracia, ele criou um instrumento para defender a democracia, beleza? Chamado de ostracismo. Tá? O que era o ostracismo? Era um processo onde as pessoas recebiam um ostráculo, um pedacinho de cerâmica, como esse aqui embaixo, aqui na imagem, tá? Você colocava o nome da pessoa que vinha falando mal da democracia, e se o seu nome aparecesse, né, diversas vezes, milhares de vezes, você sofria o ostracismo, você era expulso de Atenas por 10 anos, beleza? Então, o ostracismo... Sim. E nós não conseguimos avançar na parte de Esparta. Então, provavelmente, eu vou deixar a Sara... Deixa eu olhar as questões de vocês aqui para ver se vai comprometer, né? Mas provavelmente eu vou ter que deixar essa atividade para a gente fazer semana que vem, tá bom? Porque não dá tempo de fazer essa atividade em cima da revisão. Ou eu posso colocar essa atividade, né? E aí eu deixo... Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a atividade... Como nós já fizemos essa aula lá no vídeo, vocês podem assistir lá no nosso vídeo no Web Escola, eu vou deixar essa atividade aberta aí para vocês pesquisarem, as que vocês não souberem responder, para vocês estudarem, e aí vocês vão respondendo devagarzinho, tá bom? Serve como uma atividade de revisão. E aí semana que vem a gente volta a falar um pouquinho sobre esses assuntos e fazemos umas provinhas, tá bom? Mas não esqueçam, tudo isso que a gente está fazendo agora é revisão. Tem lá no Web Escola, tem os videozinhos, eu tentei fazer vídeos curtos para vocês também não ficarem assim tão cansados ouvindo aí eu falar, que eu sei que isso não é fácil. Mas voltando aqui, só para fechar esse ponto, né, antes da gente finalizar a aula, né?
O ostracismo, então, é esse processo que expulsava a pessoa por 10 anos. Em casos extremos, né, aí nós temos o caso do Sócrates, né, nós temos a execução, beleza? Que bonitinho, gostei, Matheus. Passou de ano, hein? Galera, no caso, por exemplo, do Sócrates, nós tivemos, né, a condenação dele, uma condenação mais severa. Ele foi condenado à morte, né, ele teve que ingerir cicuta, um veneno, porque ele era muito influente e ele não voltou atrás em sua palavra, tá bom? Ele era contra a democracia? Não, ele era contra tudo aquilo que era imposto ao povo, e a democracia também foi imposta naquele contexto, tá bom? Ô Lorena, passa também, com certeza. E aí eu vou pedir um favor a vocês, lindos do meu coração, né? Evitem. Eu sei que às vezes assim, a gente está aqui conversando abertamente, vocês estão conversando aí entre alunos no chat, mas evitem citar o nome de outros professores, tá bom? É porque eu fico chateado, assim, de ver, entendeu? Eu sei que vocês falam da gente, isso é normal, né? Vocês falarem, comentarem tudo, mas é porque eu fico triste quando vocês falam de outro colega, tá bom? Só para evitar. Mas vamos lá. Então, no caso extremo, não tem problema nenhum não, Lucas, isso rola, sem problema algum. Então, em casos extremos, né, nós tivemos então a condenação à morte, tá bom? Vamos supor, o cara falou mal, ele foi expulso de Atenas, ele perde tudo? Não. Tudo que ele tinha fica, né, retido pelo Estado, e quando ele volta, após os 10 anos, ele recebe os seus bens de volta, tá bom? Então seria uma forma de proteger a democracia, uma forma não muito democrática, diga-se de passagem, né? Mas fazer o quê? Aqui, né, nós vamos começar então a falar agora de Esparta, tá bom? Lembrando a vocês que ainda em Atenas nós tivemos a figura do Péricles. O que o Péricles fez, né? O Péricles, ele pegou a democracia e tornou essa democracia mais participativa, vamos dizer assim, né? Ele pegou a democracia e estabeleceu a igualdade. Ele começou a oferecer salários, dinheiro, para que os cidadãos atenienses, os homens, filhos de pai e mãe ateniense, né, falassem, né, participassem da democracia. Sempre rola essa piadinha do Péricles, gravando Exalta Samba. Gosto tanto de samba e de pagode que eu não sei nem falar o nome do grupo. Mas não, é outro Péricles, talvez menos famoso do que esse, tá? Então, o nosso Péricles aqui de Atenas, ele aproveitou que Atenas estava com muito dinheiro, nós vamos discutir isso na outra fase de Atenas, né? E pegou esse dinheiro para ajudar a população pobre. Ajudar assim, ele pagava essa população pobre para que ela pudesse participar da política. Ou seja, o Péricles, né, foi aquele camaradinha que inventou salário para os políticos. Ruim, né? Porque hoje eles aproveitam muito disso, principalmente aqui no país. Mas grande Péricles, se desse tempo a gente até botava uma musiquinha dele aí para finalizar a aula, mas não vai dar tempo não, e eu nem conheço as músicas desse cara. Vamos lá. Esparta era o oposto de Atenas, né? Atenas era uma sociedade que valorizava muito o saber, né? A questão da filosofia. Já Esparta não. Esparta era a questão física, a questão militar. Atenas e Esparta eram bem diferentes, por isso que vale a pena discutir essas duas cidades, mesmo porque elas entraram em guerra, isso foi muito foda. Bem, no caso de Esparta, os valores principais estavam ligados à questão militar. E nós tínhamos uma sociedade bem conservadora. Não que a sociedade ateniense não fosse, né? Eu vou te dizer, inclusive, que na questão da mulher, a sociedade espartana era mais justa do que a sociedade ateniense.
Para com isso, vocês saem sempre mais cedo. A aula era para ser até 12h30. Nossa, o que tá passando na TV, gente, agora? Será que tá passando Bob Esponja? Se for, eu vou parar. Mas, brincadeiras à parte, falta só 5 minutos. Calma, aguenta aí, né? Aproveita que esse cara bonitão tá aqui. Lagoa Azul. Esse filme vocês não podem assistir, é proibido para menores. Eu também tô com fome, gente. Eu sempre tô com fome. A questão de ser gordo, eu acho que é essa, né? Porque, tipo, meu superpoder, eu sempre tô com fome. Qualquer horário que me oferecer comida, eu aceito. Vamos voltar aqui. Então, Esparta, né, apesar de ser uma sociedade mais conservadora, para as mulheres, ela era mais atrativa do que Atenas. Em Atenas, a mulher era vista somente como uma forma de gerar descendentes. Os homens, eles acreditavam ser muito superiores às mulheres. Já a mulher espartana, ela tinha uma participação maior nessa sociedade, tá bom? Então a mulher espartana, ela tinha um pouco mais de direitos do que a mulher ateniense, apesar de Atenas ser considerado um local de desenvolvimento intelectual maior, tá bom? Nossa, eu não estou conseguindo acompanhar o chat de vocês, não. Vocês estão conversando muito. Eu vou tirar esse troço. Então, uma outra característica, que aí é uma característica complicada, é que como era uma sociedade militar, né, as pessoas que tivessem algum tipo de deficiência não eram inseridas nessa sociedade, não eram considerados cidadãos. Nós tínhamos, no caso em Esparta, o infanticídio. As crianças que nasciam com algum tipo de problema, elas eram mortas, porque elas não serviriam ao bem dessa sociedade, que era o bem militar. Guerra do Fogo eu não posso passar para vocês. Imagina, eu boto o link aí de Guerra do Fogo para vocês. Os pais de vocês estão assistindo essa aula. Aí me aparece aquele pornô pré-histórico que eu já contei para vocês que, né, maculou meu início de jornada como professor. Né? Não, eu vou traumatizar vocês, os pais de vocês e o Vicente que está aqui perto de mim o tempo todo. Já pensou, Vicente, vendo esse pornô pré-histórico? Tá doido? Deixa para lá. Agora, voltando a Esparta. Então, as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram eliminadas. Eles faziam um infanticídio, beleza? Era uma vertente pesada aí nessa sociedade. Aí, quando o pai não tinha coragem de matar o próprio filho, abandonava, tá? Que era um fim menos trágico do que a morte. Não façam isso. Vocês são feras. Faltam só mais 2 minutos, pelo amor de Deus, aguentem, não assistam Guerra do Fogo. Esparta. Esparta teve o seu desenvolvimento, ó, vocês estão vendo, do lado oposto aqui de Atenas. Esparta foi justamente a região que os dórios invadiram, tá bom? Que, meu Deus do céu, Matheus, eu não acredito que você está falando isso. Matheus, eu vou te bloquear. Hein? Eu vou tirar o Matheus da sala daqui a pouco, se ele continuar falando do negócio da Xuxa aí. Os espartanos, então, eles se desenvolveram justamente na região que foi invadida pelos dórios. Os espartanos, eles eram descendentes dos dórios, ok? Então, era uma sociedade de guerreiros. Os dórios eram guerreiros muito habilidosos, tanto que nós tivemos, né, um pânico com a sua invasão à Grécia. Aparece meu slide. Até o slide está querendo deixar de aparecer, gente. É brincadeira. Como que era a sociedade? Eu acredito que esse seja o slide que está aparecendo para vocês aí. A sociedade espartana, ela era dividida assim como a sociedade ateniense, assim como todas as sociedades são divididas, né? Nós temos no topo dessa sociedade o esparciata, ou espartano, que seria o cidadão em idade militar, né? Abaixo desse cidadão espartano, nós tínhamos os periecos, beleza? Que eram pessoas que viviam na região antes da invasão dos dórios e foram dominados. Eles viviam principalmente do artesanato, eram pequenos proprietários, beleza?
E nós tínhamos na base dessa pirâmide espartana, né, os ilotas, beleza? Os ilotas, eles eram os escravos, aqueles que eram presos durante as guerras que os espartanos faziam. E lembrando que os espartanos faziam várias e várias e várias guerras, ok? Eu vou terminar agora. E lembrando que os espartanos faziam várias e várias e várias guerras, beleza? Então era uma sociedade que tinha muitos escravos. E nós vamos continuar a falar isso semana que vem, porque hoje eu já perdi vocês nesses minutos finais. Vocês estão numa discussão sobre filme da Xuxa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Filme da Xuxa, Guerra do Fogo. Para, Matheus. Mas eu vou fechar então com vocês aqui a aula. Vou voltar à atividade para vocês utilizarem para estudar. Ela vai ficar aberta hoje para vocês irem fazendo, tá bom? Valeu, Lucas, por essa informação, porque nós vamos começar a fazer almoço aqui em casa agora, porque senão faz barulho. Aqui em casa é um apartamento pequenininho, então é cozinha, sala, quarto, banheiro, tudo junto quase, né? Então, vamos fechar a aula de hoje. Semana que vem a gente continua a partir da política espartana, fecha isso, vamos fazer umas provinhas e fechar o nosso primeiro trimestre, tá bom? Qualquer dúvida, né, anotem aí, semana que vem eu vou tirar de vocês essas dúvidas. As atividades que eu tô devendo, eu vou dar um jeito de passar isso para vocês, tá bom? E vamos que vamos, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau. Vão lá almoçar, vão lá assistir o filme da Xuxa, né? Beijo, saudade de vocês, até mais. Tchau, tchau.